Boa noite! O programa Aras e Raças está no ar. A história brasileira dos muares e asininos se funde com a própria história de desbravamento e construção do nosso país. Muitas das riquezas produzidas nos séculos passados eram transportados nos lombos desses resistentes animais. Se formos ainda mais além, a presença deles na vida do homem é muito mais antiga e, por que não dizer, milenar. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre os jumentos e mulas. Mas não vamos conhecer apenas um criatório. Vamos falar de uma marca. Vamos falar da Fazenda Mula Preta. Vamos falar da Maab. Um criatório, para ganhar visibilidade nacional, precisa se destacar nos julgamentos e campeonatos pelo país. O que dizer então quando esse criatório é considerado por 26 anos consecutivos o melhor criador e expositor nacional da raça pega? Para saber mais sobre esse feito, viemos até a Fazenda Mula Preta conversar com o Sr. Marco Antônio Andrade Barbosa e sua equipe e descobrir como essa história de sucesso começou. Nós começamos a criação em 1972, tanto de jumentos pega, asininos, e muares, Nelore e gado em geral, bois de corte a gente tem no Tocantins. E eu sou filho, neto e bisneto de fazendeiros. O meu negócio é unicamente esse. E é envolvente a criação e é o que eu aprendi. Eu me formei em economia no Mackenzie, em São Paulo, e logo depois de formado comecei a formar fazenda no norte do país e depois voltei aqui para Uberaba. Então é muita história que tem nesses anos todos. A vida toda envolvida com fazendas e com a criação de gado de elite fez o Sr. Marco Antônio desenvolver uma paixão pela resistência dos asininos e pela maciez do caminhar das mulas. A partir daí, sua história de seleção desses animais disparou e o consagrou como o melhor criador nacional. Bem, começou assim, por necessidade e por acaso, porque no norte, nas aberturas de fazenda do norte, precisava de burro e mula para trabalhar, para transportar alimento, para mexer com gado, serviços em geral. E a gente comprava lá no norte só refúgio de tropa. Então eu fui obrigado a fazer as minhas próprias mulas e burros. Daí que eu comprei um lote de éguas e comprei um jumento pega, comecei a fazer meus próprios muares para trabalho no Tocantins. Me entusiasmei porque gostei muito da raça, da docilidade, de mexer com os animais. Nessa época eu morava na fazenda, eu tinha 22 ou 23 anos só. E então eu vivia muito o dia a dia com a criação, com os animais. Aí eu comecei a me entusiasmar, a ir participar de exposição, que já tinha um pouquinho naquela época, e resolvia criar jumento pega. Foi onde eu comprei 3 jumentas, depois comprei mais outras, depois comprei do meu sogro 10, e aí foi aumentando e foi formando a seleção Maab, que é criada hoje aqui em Uberaba, na Fazenda Mula Preta. Por ser um animal que vivia inicialmente no deserto, o jumento teve que se adaptar a essa situação. Entre suas adequações está a capacidade de sobreviver com uma alimentação grosseira e escassa, situação onde dificilmente um cavalo sobreviveria. Quando olhamos um jumento, a primeira coisa que chama atenção são as enormes orelhas. E isso tem um porquê de ser. Suas orelhas são desproporcionalmente grandes, porque no deserto eles precisavam percorrer longas distâncias para comer.
e com isso se afastavam muito dos outros animais. As orelhas grandes servem para ouvir sons distantes e assim localizar os seus companheiros. O som emitido pelo jumento, chamado de zurro, é tão alto que pode ser ouvido até 3 ou 4 quilômetros de distância. Esta é outra maneira que a natureza encontrou para adaptar o jumento. Assim, eles podem se comunicar e se localizar em um espaço muito maior. A Fazenda Mula Preta fica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, bem ao lado da Fazenda Índia, na BR-262, sentido Araxá. Ambas propriedades são do criador Marco Antônio Andrade Barbosa, mas a menina dos seus olhos, por assim dizer, é o local onde ele cria os jumentos premiados e as mulas muito bem selecionadas. Numa curva da rodovia está a discreta entrada da fazenda. Quem passa por lá muitas vezes não imagina a grandiosidade do trabalho desse criador para a raça pega no país. Eu tenho umas 5 famílias de jumentas que eu trabalho cruzando entre elas. E de vez em quando eu coloco um sangue novo. Procuro um jumento que não é Maab para dar uma heterose, mudar um pouquinho, facilitar a seleção. Mas é muito difícil, porque a nossa seleção, modéstia à parte, melhorou muito. E chegou num ponto que ficou difícil de melhorar. Nós preocupamos com tudo, com docilidade, com funcionalidade, com andamento, com morfologia. Então, quando eu comecei, o jumento era todo desconjuntado. Hoje, o jumento, você olha como você olha qualquer outro animal. Você olha primeiro aprumos, olha garupa, que era muito ruim. Hoje a gente já tem umas garupas bonitas, frente levantada, orelhas bonitas. Então, isso no longo desses anos, nesses 40 anos, mudou muito. E chegou num ponto que não é o ponto ideal, porque a gente nunca chega. Mas tá difícil de melhorar. Quando se fala em octa, penta e grandes campeões nacionais de jumento pega, o nome Marco Antônio Andrade Barbosa figura absoluto no setor da criação desses animais. Os muares e asininos criados na Fazenda Mula Preta são mais do que animais selecionados. É uma marca, como nos conta o selecionador. Bem, começou, como eu te falei, por necessidade, o negócio foi ampliando, foi crescendo e eu fiz vários investimentos. Então, quando você investe, você também quer um retorno. Então, criou-se os leilões. Então, com os leilões foi, além de divulgar bastante a raça pega e os muares da nossa seleção, ajudou muito a gente ver o preço, porque o mercado é soberano. Então você vai vendo o preço de acordo com a procura, com o preço que o comprador põe. A história da Maab é forjada pelo esforço, dedicação e seleção desse criador ao longo de décadas de trabalhos com os asininos e os muares. No programa de amanhã, você continua acompanhando a trajetória de sucesso da Maab. Te espero amanhã, não vá perder. Tchau!